Eu sou a professora Maria de Lourdes, todo mundo me chama de Lourdinha. Eu tive a honra de ser 2 vezes aluna da Inês Cira na Unicamp, né? E eu gosto muito de dizer que, às vezes os alunos dizem assim, mas eu vou escrever a dissertação, mas eu não posso fazer isso, eu não vou dançar e tal. E eu me lembro da experiência que eu tive com a Inês Cira, que Inês Cira dizia, Pelé, Pelé, Ludeca, você quer o céu, a lua, o mar, Pelé, Pelé, recorta aqui, recorta lá. E eu disse, não, mas eu vou fazer o espetáculo também. Eu vou fazer a dissertação e vou também fazer o ABB. E isso me faz refletir de todo o filme que foi passado hoje, de como foi importante, e que a gente às vezes diz muito gratidão, de ser grata aí na Síria por ter aberto essa porta, né? Eu cheguei na Unicamp, eu não conhecia ninguém, eu nunca tinha ido em São Paulo, assim, não sabia nem se eu ia fazer o mestrado lá, porque ela não tinha vaga, né? E eu lembro que eu estava num pátio enorme, um monte de gente, assim, a gente sai do Nordeste meio atarantada quando chega no Sudeste. Aí ela saiu assim, quem é a menina da Bahia que botou meu nome no projeto? Quem é a menina da Bahia? Aí eu assim, toda encolhidinha, sou eu. Ela, olha, se você for bem em tudo, eu acho que eu tenho vaga. Aí eu já entrei lá naquela banca enorme. Era enorme a banca, né? Tinha do pessoal das artes teatrais, do pessoal das artes corporais, que era dividido, né? Eu quando entrei assim para fazer minha entrevista, na Cira estava lá sentada, aí me perguntaram assim, mas você, toda a experiência sua na Bahia, por que agora aqui? Eu falei, eu vou parafrasear uma música. A Bahia já me deu reggae compasso, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço. Aí a Cira deu uma risada assim, né? E aí a gente seguiu, e foi uma experiência incrível. E a experiência mais incrível que eu tive com a Inês Cira foi ela dizer, não, as pessoas vão querer te voltar aqui, você pula para lá, você nunca fique preso nas caixinhas. E aí eu aceitei o desafio quando ela disse, Pelé, Pelé, escreva, você vai conseguir fazer as duas coisas. E eu me lembro da frase dela de arrebanhar, né? Arrebanha. Eu arrebanhei o povo no sul da Bahia, levei para dançar, carreguei linóleo. E na Cira dizia assim, nossa, Ludeca, mas esse vu, eu não sei se eu vou aguentar. E ela sempre me chamava a atenção para que eu tivesse cuidado, mas ela nunca me podou. Então, para mim, esse filme é uma verdade. Eu não vi nada nesse filme, embora a gente saiba que o filme é editado, né? Que fosse uma coisa falseada, que não fosse a Inês Cira que eu conheci, que eu convivi durante 2, mais 4, 6 anos, né? E cheguei a estagiar com você também na disciplina. Então, assim, eu acho que Inês Cira é isso, né? E ela passa isso pra gente. Não tem de ser o que você não é. Não tente botar uma coisa no seu corpo que você não sente. Você traz um bocado de histórias. Eu tenho, por exemplo, eu fui atleta de ginástica. Eu corri, eu nadei muito. Então eu trago tudo isso no meu fazer. Eu não posso de repente virar uma outra coisa. Então eu quero agradecer a você publicamente. Obrigada. Por tudo. Oh. A gente virou amiga. É verdade. E eu sou muito grata a você. Gratidão é obrigada, isso. Reconhecer que antes de eu ser, aprendi muito com você. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. O que a senhora acha sobre banca de avaliação de teste de aptidão para a escola de dança da UFBA? Para saber quem pode dançar, quem não pode, quem deve pertencer à escola de dança, quem não deve. Como o Clyde falou, né, a universidade é o universo, né? Então tem várias possibilidades. Quem entra na escola de dança, para mim, hoje, principalmente, ele não vai só dançar. Então, ele não vai ser dançarino. A universidade, ela não possibilita, em nenhuma área, quase, a pessoa ser profissional. Você já viu que na medicina ele sai, né, e vai fazer residência, né? Quer dizer, a escola de dança, nesse sentido, que ainda está lidando com o corpo. A depender desse corpo que chegue, né, é difícil. Então, a avaliação, ela é sempre... Eu não suporto a avaliação. Eu não suporto. Mas a gente tem que passar por ela, né? Eu já passei por várias. Mas eu não gosto.
acho delicada essa questão. Tem que ver o departamento, o que ele quer, quais são os objetivos desse departamento. Ele quer formar, como naquele tempo lá, no meu tempo, era dançarino profissional. Licenciatura em dança. Pá. O meu foi dançarino profissional, porque naquela época não me falava ainda aula. Quer dizer, então é assim, a mesma coisa. Eu fiz Belas Artes no início meu, primeira universidade, departamento foi Belas Artes, primeira escola superior. Mas eu percebi, quando eu chego em Belas Artes, que eu não ia sobreviver naquele lugar ali. E eu não sou que gosto de pintura. Tá entendendo? Então eu teria que fazer licenciatura para poder ir. Que eu pensava sempre no futuro. Lembra como eu falei? Já tinha o teto, papá, conversa da minha mãe. Ficar na dependência, ou seja, isso estava ali. Então eu disse, meu Deus, como eu vou para vender um quadro? O sacrifício, que já é difícil para o artista, né? Então, são essas coisas, assim, que fica difícil para mim opinar, porque tem que saber daqui, do colegiado, qual é o objetivo dessa escola, o que ela quer preparar. Que talvez ela não queira preparar dançarino, ela queira preparar outras áreas da dança que são importantes, né? Eu, por exemplo, eu conheço as pessoas que me inspiraram muito na dança e na metodologia de dança, tudo. São aquelas mulheres americanas, Adrienne Kepler, Joanna Kelly-Romoku, tá entendendo? Aquela que faz Dançar é Humano. Todas essas pessoas que eu pensava que eram dançarinas são antropólogas. São antropólogas. E elas falam da dança. Escrevem. A gente não tem nada quase que publicação. Não é assim específica da dança, são poucas pessoas que escrevem. Então tem muitas áreas, nutrição, tem muitas áreas da dança que eu acho que a pessoa pode fazer. Mas dançar mesmo, eu acho que é difícil. E essa banca, eu não sei. A banca tem que ser de acordo com o que está sendo feito. É um momento de revisão, né? É. Eu acho que a gente tem que pensar junto, porque banco é difícil. Você julgar aquele corpo por uma habilidade pré-determinada, eu acho que isso aí a gente precisa se debruçar e acho que não é, eu pessoalmente, não estou falando pela escola, acho que não é o caminho, mas existem outras questões, né? A experiência em dança, por exemplo, que leva ao nosso interesse naquele lugar. Mas pode isso ser é uma... a experiência de leitura, de muita produção, coisa. de qualquer... Mas assim, eu acho que é uma questão que é muito densa e que a gente precisa se debruçar num amplo diálogo, né? E grande reflexão. Mas eu sou um artista, eu trabalho com a arte, eu trabalho com a transcendência. Né? Eu pego esse elemento que está aqui, às vezes eu estou olhando aqui, tem uma impressão que me dá, e eu aí vou trabalhar isso aqui, o que isso está me dando. Por exemplo, ficar aquela palma, foi me dando uma emoção, e aí pode criar alguma coisa. Então, é nesse sentido. Então, os meus alunos já sabem, por isso que eu pude dar aula quantos anos na Unicamp, sem nenhum problema, porque eu não trabalho, porque eu entendo que a religião é algo muito pessoal. Então, essa coisa de imposição, seja ela qual for, eu não aceito. Então, é essa coisa. Etnia. É isso mesmo, eu lidava com a história do movimento. Eles traziam o movimento que ele não ia querer fazer. Porque eu não sou Ibo, não sei esse movimento, na minha cultura. Eu digo, tá bom, eu sou brasileira. Como é que é? Aí faziam lá um movimento, eu imitar. Todo mundo, pá, vamos todos. E era assim. E foi assim que eu estava dizendo que eu comecei e que foi um aprendizado para mim também.